Bem-vindo ao vídeo de história da equipe do CEJA de São José dos Campos, Apostila Fundap, Mundo do Trabalho, História, Caderno do Estudante, Ensino Médio, volume 3. Você recebeu o link desta videoaula através do WhatsApp pela plataforma do Google Forms. O objetivo desse videoaula é que você tenha um material para que você possa estudar de casa e ampliar seus conhecimentos em nossa disciplina, se desenvolver intelectualmente e contar com este recurso para que você atinja o seu objetivo máximo, que é o concluir o seu ensino médio. Nós, da equipe de História do CEJA de São José dos Campos, acreditamos no seu potencial e acreditamos na sua capacidade. Realizamos este videoaula como o objetivo de que você tenha mais um recurso à sua disposição. Nos devotamos, nos esforçamos para que você pudesse ter acesso a este recurso por nós gerado e que, portanto, tenha condições de, ao utilizá-lo, se desenvolver com mais facilidade. Acompanhe este videoaula e, ao final, haverá uma questão de análise sobre a videoaula assistida. Esta questão de análise estará também no link da plataforma do Google Forms, através do qual você acessou este vídeo. Responda a esta questão de análise, clique em enviar, para que nós tenhamos condições de registrar a sua atividade escolar, manter sua matrícula ativa e registrar também a pontuação que lhe será acrescida em sua nota de sua próxima avaliação presencial. Esta é uma forma de você manter uma atividade escolar e dar continuidade aos seus estudos, evoluir em seus conhecimentos. Os alunos que encontram-se nas apostilas volume 1 e volume 2 podem acompanhar este videoaula porque dentro de pouco tempo chegarão ao volume 3. Fizemos assim para que todos possam acompanhar este videoaula nesta presente conjuntura. Iniciaremos, portanto, a partir da unidade número 4. Na unidade número 4, nós estudaremos como tópico geral a ditadura e a democracia, os desafios para um Brasil mais justo. Esse tópico geral é dividido em 3 temas: desenvolvimentismo no Brasil, a ditadura no Brasil a partir de 1964 e a retomada da democracia no Brasil. Vamos fazer uma pequena introdução. Eu farei a leitura dos trechos e posteriormente a explicação daquilo que foi lido. Nesta unidade você vai estudar os aspectos políticos, sociais e econômicos que embasaram o modelo desenvolvimentista no Brasil, implementado pelos presidentes Juscelino Kubitschek, ou JK, Jânio Quadros e João Goulart, entre os anos de 1956 e 1964. No governo JK, o Brasil viveu um de seus períodos mais paradoxais. De um lado, houve grande estímulo ao desenvolvimento industrial e aumento da oferta de empregos nas grandes cidades. De outro, com a prevalência no campo da ausência de direitos aos trabalhadores rurais, os conflitos se intensificaram. Além disso, a economia enfrentava grandes problemas, especialmente em relação ao avanço da inflação. Bem, aqui nesse trecho é necessário que você entenda por que foi um período paradoxal. Um paradoxo é aquilo que não apresenta uma lógica com base nos fatos. Há uma contradição interna quando se avalia a relação entre 2 fatos. Por exemplo, havia um grande estímulo para o desenvolvimento industrial, a industrialização do Brasil, mas, no entanto, essa industrialização, essa expansão industrial,
a expansão da oferta de empregos ampliava as condições de empobrecimento da população. Como pode uma conjuntura na qual ocorre ampliação de produção industrial e de oferta de empregos nos grandes centros urbanos, ao mesmo tempo em que aumenta o empobrecimento e a miséria dos trabalhadores? Este é um paradoxo, e é isso que nós vamos tentar entender estudando esse primeiro tema. Veremos então, a partir daqui, quais as razões desse paradoxo, desse modelo de desenvolvimento econômico-industrial. Bom, tema 1, desenvolvimentismo no Brasil. Durante o governo Juscelino Kubitschek, o plano de metas garantia desenvolvimento em diversas áreas, estímulo às indústrias e aumento da oferta de emprego nas grandes cidades. No entanto, ainda que o desenvolvimento industrial tenha fornecido as bases para a ampliação da oferta de empregos nas cidades, o problema da inflação era preocupante e diminuía o poder de compra dos trabalhadores. Aos trabalhadores do campo faltava uma política de amparo e plena garantia de direitos. A ausência do Estado na organização das relações trabalhistas no campo intensificou a luta e a organização desses trabalhadores por meio de sindicatos e associações, como as ligas camponesas. Os conflitos no campo se acirraram nas duas gestões seguintes, que ainda tiveram de lidar com os altos índices de inflação, o desemprego e o aumento da dívida externa. Bem, esse cenário do desenvolvimentismo no Brasil foi atacado pelo governo JK através do plano de metas. Se estabeleceu algumas metas em determinados setores, como, por exemplo, energia, transporte e indústria automobilística. Houve a concessão de estímulo às indústrias, principalmente a atração do capital estrangeiro, indústrias multinacionais que foram atraídas para atuarem no Brasil. Obviamente, quando essas indústrias se instalam, ocorre o aumento da oferta de emprego. No entanto, o aumento da oferta de emprego foi gerado por meio da contração de empréstimos, como veremos mais à frente, e ocasionamento de um processo inflacionário, aumento generalizado do preço das mercadorias. E, obviamente, isso acabava diminuindo o poder de compra dos trabalhadores. Já os trabalhadores do campo viviam uma outra condição ainda pior, porque eles não tinham garantia de direitos, na medida em que ocorria a ausência do Estado, isto é, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi promulgada durante a era Vargas, durante o primeiro governo Vargas, estabeleceu direitos trabalhistas, garantias para os trabalhadores urbanos. No entanto, os trabalhadores do campo permaneciam sem poder usufruir e sem poder fazer uso dos mesmos direitos. Com isso, os trabalhadores do campo foram sendo submetidos a condições altamente precárias de vida e de trabalho. E com isso eles passam a se organizar em sindicatos como as ligas camponesas, para tentar conquistar os seus direitos. Projeto desenvolvimentista e os anos dourados da era JK, Juscelino Kubitschek. As eleições presidenciais de 1955 foram marcadas por um clima de instabilidade política, ainda em decorrência do suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954. Membro das Forças Armadas e da União Democrática Nacional, UDN, partido conservador historicamente antigetulista, temiam a ascensão do Juscelino Kubitschek e João Goulart ao poder. Os partidos mais conservadores, como a própria UDN, consideravam que os dois políticos eram os legítimos herdeiros do getulismo. Porém, a aliança entre o Partido Social Democrático, PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, possibilitou a vitória de JK e de Jango, eleitos respectivamente para os cargos de presidente e vice-presidente. Os dois compunham a mesma chapa, mas à época votava-se em separado para cada cargo. Bom, nesse trecho aqui, nós começaremos a ver qual era o grande conflito político que havia no Brasil desse período. Quando se afirma que JK e Goulart eram historicamente antigetulistas, que a UDN era um partido conservador historicamente getulista e que João Goulart e Juscelino Kubitschek, segundo os udenistas, seriam herdeiros do getulismo, significa o seguinte: durante a era JK, durante a era Vargas,
se fez a opção pelo investimento através da criação de empresas estatais, pela intervenção do Estado na economia. O projeto era desenvolvimentista e tinha o objetivo de industrializar o Brasil, assim como na era JK. No entanto, se fez a opção por uma política nacionalista, isto é, a nação se desenvolver de maneira independente através dos seus esforços internos. Um desses recursos foi a intervenção do Estado na economia, o Estado criando empresas estatais que pudessem dinamizar a produção econômica. Então se criou empresas no ramo de petróleo, de petroquímica, no ramo de mineração, no ramo de siderurgia. Essas empresas extraíam minérios, extraíam combustíveis, e esses minérios, nas empresas de siderurgia, são transformados em ligas metálicas. Antes de você produzir um automóvel, é necessário que você tenha ligas metálicas, isto é necessário haver uma indústria de base, que está na base da cadeia de produção. Essas ligas metálicas obtidas com as mineradoras e transformadas através das siderurgias, vão ser disponibilizadas para metalúrgicas, para fábricas em si, que transformarão esses insumos em mercadorias ou bens de consumo não durável, como um automóvel, por exemplo. Então, grande parte dessas indústrias de base, durante a Era Vargas, foram criadas por meio do capital estatal, por meio dos recursos do Estado. Consequentemente, essa grande intervenção estatal acabou gerando, com o passar do tempo, descontentamento na burguesia agrária brasileira, na burguesia bancária brasileira, em certos setores, e também na burguesia estrangeira, que viam na presença do Estado um forte concorrente contra os seus interesses dentro do país. Outro aspecto desse paradoxo econômico do projeto de desenvolvimento da área JK, esse modelo desenvolvimentista, é que ele foi amparado, como eu disse, na expansão das grandes empresas multinacionais. Nesse período da história, houve forte expansão de empresas multinacionais dos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa Ocidental. Elas pressionaram os países em desenvolvimento para que pudessem atuar livremente dentro deles e enviar grande parte dos seus lucros para as matrizes localizadas nos países desenvolvidos. O que isso significa? As empresas multinacionais são empresas que têm origem fora do Brasil. Elas foram atraídas pelo esse modelo de desenvolvimento econômico implantado na era JK para que se instalassem no Brasil e abrissem fábricas aqui. Quando isso ocorre, elas passam a pressionar politicamente e juridicamente os governos desses países, seja no Brasil, seja na América Latina como um todo, para que pudessem atuar de maneira livre, para que não houvesse legislação ou restrições para a sua atuação. O que significa dizer que grande parte dos lucros que essas empresas multinacionais obtinham aqui no Brasil, e obtêm até hoje, acabavam sendo remetidos para as suas matrizes. Pense o seguinte, como entender esse trecho? Se você tem uma empresa multinacional atuando no Brasil, ela se aproveita dos recursos naturais, dos recursos energéticos, dos recursos de transporte, dos recursos legais e dos recursos humanos, explorando a força de trabalho de brasileiros. Atua aqui, extrai todos esses recursos, realiza os seus negócios, vende para trabalhadores, para o mercado brasileiro e obtém lucro com essas vendas, e ao mesmo tempo que explora a mão de obra de brasileiros. Mas esses lucros são remetidos para os seus países de origem. Por exemplo, a Ford, da indústria automobilística, produz automóveis aqui, explorando a mão de obra de brasileiros, envia esses lucros para os Estados Unidos, onde é a sede de sua matriz, seu país de origem. Lá esse lucro vai ser transformado em impostos e vai ser transformado em mais investimentos de capital. Esses impostos gerarão mais escolas, mais hospitais, mais infraestrutura para o cidadão estadunidense, elevando as condições e o bem-estar de vida do cidadão estadunidense. Se transformarão em elevação de salários para os trabalhadores estadunidenses lá, e também se transformarão, através da coleta de impostos, em maior desenvolvimento da indústria bélica e um maior fortalecimento do poderio militar desse país. Ao mesmo tempo em que o Brasil, não tendo grandes somas para investir nesses mesmos setores, isto é,
tecnologia, ciência, bem-estar social e desenvolvimento militar, acabava se tornando um país altamente dependente. Mesmo se industrializando, continuava sendo dependente dos capitais e da tecnologia e ciência dos países do centro do sistema capitalista, sem contar que um país vulnerável ao poderio militar desses países, dessas economias centrais. Outro aspecto desse paradoxo foram os empréstimos internacionais. A fim de viabilizar o plano de metas, o governo recorreu a empréstimos internacionais, o que alargou de modo significativo a dívida externa do país, do Brasil. Por sua vez, com o fortalecimento da indústria nacional, ampliava-se a possibilidade de exportações para o mercado exterior, ao mesmo tempo que se aumentava a importação de ferramentas e equipamentos. Bem, por que isso era um paradoxo? Para atrair as empresas multinacionais, os capitalistas estrangeiros, a se instalarem no Brasil e fundarem fábricas aqui, era necessário haver uma infraestrutura para motivá-los a vir. Então era necessário construir estradas, era necessário construir pavimentações, ampliar a rede de distribuição de energia elétrica, de comunicações, os portos, aeroportos. E tudo isso envolvia grandes obras de infraestrutura e grandes somas de grande vulto. Isso foi realizado em grande parte através da contração de empréstimos internacionais. O Estado brasileiro contraindo esses empréstimos. Obviamente, quando isso ocorre, há aumento da dívida externa. Se a dívida externa aumenta, é necessário destinar mais recursos dos impostos coletados dos trabalhadores brasileiros para pagar os juros desta dívida e o serviço dessa dívida, isto é, suas parcelas. Consequentemente, grande parte da receita obtida com a tributação, a cobrança de impostos, vai ser destinada para os capitalistas estrangeiros que concederam esses empréstimos, a burguesia bancária e os investidores desses países estrangeiros. Por essa razão, muitas escolas, muitos hospitais, muitas obras de saneamento, de fornecimento de água tratada, muitos hospitais deixam de ser criados no Brasil, porque não há recursos para que isso seja feito. Afinal, grande parte desses recursos estão sendo destinados ao pagamento dos juros e do serviço da dívida externa. Logo, a situação dos trabalhadores brasileiros vai se deteriorando ou não evolui, porque não tem acesso a esses direitos fundamentais, como acesso à educação escolar, a hospitais, a medicamentos, a transporte coletivo, a energia elétrica, etc. Além do que, para pagar essa dívida externa, era necessário realizar grande volume de exportação. Por quê? Para pagar a dívida externa é necessário você ter moeda estrangeira, e você só obtém moeda estrangeira se você exporta mercadorias, você vende mercadorias lá fora. Então, grande parte da produção agrícola do país continuava, desde os tempos coloniais e agora também com esse modelo desenvolvimentista da área JK, a ser destinado ao mercado externo. Se produzia muito e se vendia muito para o mercado exterior para obter moeda estrangeira e com essa moeda estrangeira pagar os juros da dívida externa e também o serviço da dívida, isto é, as parcelas desses empréstimos. Consequentemente, havia necessidade de realizar grandes importações de ferramentas e equipamentos. Ora, se você tem um processo de industrialização que não está maduro, como o das economias centrais do centro do sistema capitalista mundial, é necessário que você, ao implementar plantas industriais em seu país, realize a importação de ferramentas e equipamentos que você ainda não produz ou que não há tecnologia ou que a tecnologia não foi interessante para os capitalistas estrangeiros transferirem para países como o Brasil ou a América Latina. Então, você precisa exportar ainda mais, não só para pagar o empréstimo e os juros da dívida externa, mas também para obter ferramentas e equipamentos, insumos, para manter suas plantas industriais, os seus novos projetos de expansão industrial em andamento. O que significa que muitas mercadorias deixam de circular no mercado interno. E se elas deixam de circular no mercado interno, o preço delas vai ficando muito mais alto. Daí a questão do grande processo inflacionário que esse modelo de desenvolvimento econômico gerou. Outro paradoxo foi a indústria automobilística.
Com o objetivo de criar uma indústria automobilística no Brasil, o governo concedeu incentivos fiscais para a intensificação das atividades e a produção de carros de montadoras alemãs e estadunidenses, principalmente. Os altos investimentos no setor automotivo e de autopeças estavam relacionados à viabilização de um modelo rodoviário, que rapidamente deveria substituir o ferroviário. A mudança favoreceu a indústria automobilística, que foi acompanhada pela construção de milhares de quilômetros de rodovias em todo o país. Ora, o grande bastião desse modelo de desenvolvimento econômico e industrial para o Brasil da era JK foi a indústria automobilística, produzir automóveis no Brasil, ter uma indústria brasileira automobilística. Porém, como eu já disse, essas indústrias eram multinacionais, eram de capitalistas estrangeiros, eram indústrias estrangeiras atuando no Brasil. Quando se optou por grandes incentivos a essa indústria automobilística, significa que os incentivos fiscais são, em geral, isenção de impostos, conceder isenção de impostos a capitalistas estrangeiros ou fazer com que capitalistas estrangeiros paguem impostos a taxas menores do que os capitalistas brasileiros. Isso cria uma situação de desigualdade competitiva. A competição entre o capitalista brasileiro e o capitalista estrangeiro torna-se desigual. Portanto, eles têm privilégios, a eles é concedido privilégios por meio da isenção de impostos, isto é, a não cobrança de impostos ou cobrança de impostos a taxas bem menos elevadas do que a dos capitalistas e trabalhadores brasileiros. Além disso, foi concedido a eles incentivos também em empréstimos a juros mais baixos, juros subsidiados pelo Estado, e com esses empréstimos a juros mais baixos e condições mais facilitadas, eles tinham condições de competição desigual. Logo, o que ocorre? Você cria uma grande indústria de setor automobilístico na medida em que vai gerando condições para que a falência de pequenas indústrias ou de médias indústrias de capitalistas brasileiros vão ocorrendo, na medida em que eles não têm acesso a incentivos fiscais e nem a empréstimos a juros subsidiados. E além disso, outro contraste, outro paradoxo desse modelo de desenvolvimento foi que, ao se entrar na indústria automobilística, gerou o privilégio do modelo rodoviário, isto é, construir rodovias, implementar todo o sistema de transportes brasileiros em rodovias, isto é, em carros e caminhões. E isso foi gerando uma substituição do modelo ferroviário que vinha sendo a duras penas estabelecido no Brasil. Todos nós sabemos que transportar por ferrovias é muito mais barato, o custo é muito mais baixo e é mais eficiente. Se você transporta soja num eixo ferroviário, com trens e vagões, imagine quantos caminhões são necessários para transportar a mesma quantidade de soja que um trem e os seus inúmeros vagões, um comboio ferroviário. Logo, se você precisa de muitos caminhões, você precisa de muita matéria-prima concentrada, muita energia gasta e todo esse combustível necessário para que todos esses caminhões se locomovam. Além do que, o transporte de passageiros ou o transporte de famílias e indivíduos também é muito mais eficiente se ele é feito pelo modal rodoviário, pelo modal ferroviário, porque você transporta muitos passageiros e, obviamente, gastando uma quantidade de combustível muito menor. Consequentemente, isso gerou uma grande distorção na economia brasileira em virtude desse modelo. Outro aspecto desse paradoxo foi as obras de desbravamento do território do país. As obras de desbravamento de território, particularmente no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sul, com a abertura de matas e ampliação de fronteiras agrícolas, desencadearam ou amplificaram conflitos que envolviam poceiros, índios e fazendeiros, pequenos proprietários e trabalhadores rurais. Em geral, o Estado apoiava o lado dos mais fortes nesses conflitos, o dos fazendeiros. A abertura de estradas valorizava novas terras e promovia a expulsão de poceiros em benefício de grandes proprietários de terra. Ora, se o abandono desses eixo modal ferroviário pelo modelo rodoviário exigia, então, o desbravamento de territórios, de fronteira, para ampliar a produção agrícola, a ampliação das fronteiras agrícolas, para gerar o aumento das exportações de produtos primários, produtos agropastoris, que significa que a necessidade de obter moeda estrangeira para pagar a dívida externa e para importar máquinas e ferramentas e equipamentos
gerou uma pressão para o alargamento das fronteiras agrícolas, para ampliar a produção agropastoril e criar condições para que houvesse uma expansão das exportações brasileiras. Mas isso foi feito às custas da tomada de terra de poceiros, de comunidades indígenas, de pequenos proprietários e trabalhadores rurais. Poceiros eram famílias que viviam em determinadas regiões, cujos pais e avós já viviam em determinada porção de terras há gerações e tinham a sua posse socialmente reconhecida, mas que não tinham título de posse registrado em cartório. Portanto, esse alargamento das fronteiras fez com que muitos investidores e também muita gente mal intencionada acabassem expulsando esses poceiros de suas terras, onde viviam por gerações. E, inclusive, essas expulsões às vezes não eram só por pressão jurídica, isto é, por força da lei, mas pelo uso de jagunços que expulsavam essas famílias pela força das armas. Inclusive, muitos conflitos geravam mortes. Esses pequenos proprietários, portanto, com esse modelo de desenvolvimento industrial, foram perdendo as suas terras e ocasionando uma grande expulsão de poceiros em benefício dos grandes proprietários de terra. Se você tem muitos trabalhadores do campo perdendo terra, eles se tornam trabalhadores como mão de obra altamente desqualificada. No Brasil, as terras estiveram historicamente na mão de um pequeno número de proprietários, que por isso tinham condições muito favoráveis para a contratação de trabalhadores do campo a baixíssimos custos. Ora, se você tem muita terra na mão de pequeno número de pessoas, você tem uma grande concentração de terras. Se tem muita gente sem terra, a única alternativa para eles sobreviverem é se empregarem nas terras dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra. E desse modo, os grandes proprietários de terras passam a oferecer salários cada vez mais baixos ou contratá-los a baixíssimo custo, com salários muito baixos. Na década de 1950, discutiu-se como o campo responderia às necessidades da industrialização e da urbanização que estava em curso no país, já que as cidades precisavam da oferta de alimentos e de matérias-primas. Alguns líderes políticos e intelectuais da época defendiam que somente uma reforma agrária poderia responder aos novos desafios econômicos, de modo que somente a distribuição de terras promoveria um avanço na produção de alimentos para as cidades e, ao mesmo tempo, conferiria fortalecimento político, econômico e social ao trabalhador do campo. Bem, diante desses paradoxos, desse modelo de desenvolvimento industrial, a reforma agrária era vista como um meio através do qual se poderia resolver essa questão econômica e essa forte desigualdade social brasileira por conta das distorções desse modelo desenvolvimentista da era JK. Por quê? Se houvesse a distribuição de terra, os trabalhadores do campo poderiam se tornar pequenos proprietários rurais e ampliar a sua produção econômica e gerar renda para si mesmo. O que aconteceria então? Esses trabalhadores do campo passariam a proporcionar uma grande oferta de alimentos nas grandes cidades. Como consequência, o trabalhador na cidade também ganharia. Por quê? Ele ganharia de duas maneiras. Ele teria acesso à farta oferta de alimentos, em primeiro lugar. Ora, se tem muita gente sem terra, tem pouca alface sendo produzida. Agora, se tem muita gente com terra, há muita alface sendo produzida. Consequentemente, se eu vendo 100 alfaces na cidade, eu posso pedir um preço maior, porque tem muita gente querendo comprar e pouca alface para ser vendida. O especulador poderá pedir um preço maior. Agora, se você, em vez de 100 alfaces, você produziu 1000, você pode perder grande parte dessas alfaces. E para não perder, você vai vender a um preço mais baixo. Consequentemente, se tem muita gente com terra, pequenas famílias de trabalhadores do campo com terra, a produção aumenta, essa produção vai para as cidades, tem muita produção, oferta de alimentos nas cidades, consequentemente, o preço dos alimentos cai. Para os trabalhadores urbanos, se o preço dos alimentos está caindo, o salário deles está se valorizando. Se eu gastava R$1.000 para comprar alimentos e agora gasto 800, sobra 200 para eu garantir o meu bem-estar social. Consequentemente, o meu salário se valorizou através do aumento da produção e não através do aumento nominal do meu próprio salário. Isso também favorecia a reforma agrária em si, a distribuição das terras, a diminuição da concorrência por vagas de empregos.
Isto é, a concorrência entre os trabalhadores seria melhor e os trabalhadores rurais, se os trabalhadores rurais vivessem dignamente no campo e não tivessem razões para migrarem para as cidades. Essa situação favoreceria o aumento de salários nas áreas urbanas. Por quê? A migração dos trabalhadores do campo, porque iam perdendo as suas terras através da expansão da fronteira agrícola, que era necessária para aumentar as exportações, para obter moeda exterior, para pagar a dívida externa e também gerar a importação de máquinas, ferramentas e insumos industriais para favorecer o modelo desenvolvimentista da era JK, fazia com que esses trabalhadores se tornassem trabalhadores desempregados nos centros urbanos, e tem muita gente procurando emprego. Os patrões, os capitalistas, passam a oferecer uns salários menores, porque se o João não aceitar um salário menor, o José certamente se aceitará porque está em situação de desespero. Consequentemente, se há uma grande procura por emprego, se há uma grande quantidade de trabalhadores desempregados, que aumenta porque as pessoas migram do campo para as cidades porque perderam suas terras e não tem trabalho digno no campo, a massa salarial dos trabalhadores urbanos tende a cair, o valor do salário vai cair. Mas se ocorresse um projeto da reforma agrária, como se dizia, como se objetivava nesse período, os trabalhadores permaneceriam no campo, passariam a gerar renda para si próprios, a elevação da renda dos trabalhadores rurais aumentaria, ao mesmo tempo em que o valor do salário dos trabalhadores urbanos também aumentaria. E não haveria mais concorrência por vagas de empregos, ou a concorrência por vaga de empregos seria muito menor, o que faria com que o salário dos trabalhadores urbanos se valorizassem por não haver grande concorrência por vagas de emprego. Bem, esses foram os aspectos paradoxais desse modelo de desenvolvimento econômico e industrial para o país desse período. Espero que você tenha compreendido. Se for necessário, assista ao vídeo novamente e entre em contato conosco para esclarecer mais dúvidas que você tenha ficado. Qual foi a conclusão desse processo? O governo JK não realizou a reforma agrária. Na realidade, a indústria de bens de consumo duráveis, como a de eletrodomésticos e automóveis, e a indústria de base, como a de petróleo e energia elétrica, tiveram grande crescimento, favorecidas pelo aumento da busca de trabalho nas fábricas e de outras oportunidades nas cidades grandes, como São Paulo, e pelo abandono das miseráveis condições de vida no campo. Não havia uma política clara que respondesse, pelo menos em parte, aos problemas fundiários do país. Qualquer reforma ou mudança mais significativa na estrutura agrária dependia da aprovação do Congresso Nacional, que tinha uma forte bancada ligada diretamente aos interesses latifundiários e das elites agrárias. Ora, por que o governo JK não realizou a reforma agrária? Primeiro, porque o projeto político-econômico deles era a industrialização por meio da atração do capital estrangeiro, uma grande vinculação com os interesses dos capitalistas estrangeiros de seus países de origem, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental. E também porque a estrutura fundiária do Brasil foi, desde os tempos coloniais, desde que o Brasil era colônia da monarquia portuguesa, estabelecida pela concentração da posse da terra. Qualquer reforma ou qualquer mudança mais significativa na estrutura agrária dependia do Congresso Nacional. Mas quem está no Congresso Nacional? Quem estava e quem está na atualidade? Congresso Nacional, isto é, deputados federais e senadores, é constituído em grande parte por latifundiários, por grandes proprietários rurais que não tinham interesse em que a reforma agrária fosse realizada, porque isso faria com que eles teriam mais concorrência de outros produtores, de pequenas famílias, e porque se eles fossem contratar trabalhadores, eles teriam mais dificuldade, teriam que pagar salários mais altos, portanto eles eram contra a realização da reforma agrária. E esses senadores e deputados federais do Congresso Nacional, que eram latifundiários ou representantes dos latifundiários, compunham uma elite agrária do país. Bem, espero que você tenha entendido, espero que você tenha acompanhado. Agora nós vamos fazer uma questão de análise sobre o que você decidiu. Ela diz respeito a esse processo de reforma agrária. Será que a grande concentração de posse da terra no Brasil favorecia a distribuição da renda? Ou será que a distribuição de terras ampliaria a geração de renda e, portanto, criaria melhores condições para que o mercado interno que abastece e que favorece a melhoria das condições e o bem-estar dos trabalhadores pudesse ser ampliado? Seria a reforma agrária uma forma de distribuir renda ou seria a reforma agrária, no contexto do projeto desenvolvimentista de JK, uma forma de concentrar renda? Responda essa questão de análise
através da plataforma do Google Forms pela qual você acessou este vídeo. Nos envie, clique em enviar para que nós façamos a correção, registremos a sua pontuação que será acrescida em sua nota posteriormente quando você fizer a sua prova presencial, e para que a gente tenha um registro da sua atividade escolar, mantenha a sua matrícula ativa e para que a gente consiga atingir nosso objetivo. Como você sabe, nosso objetivo é se esforçar para criar recursos e oportunidades para que você, aluna e aluno, tenham condições de realizar os seus estudos de maneira facilitada e que possam progredir em sua vida. O objetivo desse vídeo, o objetivo da análise através dessa questão é que você tenha condições de ampliar seus conhecimentos e possa progredir em sua vida. Nós estamos nos esforçando, a equipe de História se esforça para isso e criamos esses recursos com esse intuito. Bem, vamos interromper o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir, responda as questões de análise, clique em enviar e até a próxima.